Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Que palavra poderosa! Nós somos cercados e rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Todos os nossos irmãos em Cristo, os filhos de Deus, que vieram antes de nós e que são os nossos contemporâneos, pessoas que vivem pela fé, são nossas testemunhas. Os nossos antepassados que viveram com fé em Deus e alcançaram a promessa, são umas testemunhas de que sim, é possível viver agradando a Deus e de que é possível viver neste mundo na presença de Deus e, é claro, correndo com paciência. É necessário termos paciência para alcançarmos a promessa. É necessário vivermos por fé e não por vista, não por aquilo que nós vemos, mas pela convicção de que nós temos, de que nós herdaremos a promessa de que nos foi feita por Deus em Cristo Jesus, a promessa da salvação da nossa alma. Então nós somos rodeados diante de tantos exemplos na Escritura Sagrada de homens e mulheres que alcançaram a promessa. Estes são as testemunhas que nos rodeiam, ou seja, nós somos cercados de muitos exemplos de pessoas que viveram confiando na promessa do Senhor nosso Deus. E a Escritura Sagrada continua a nos exortar. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, às vezes, se traveste de coisas boas. Às vezes, o pecado vem com uma aparência atrativa, ou em muitas das vezes com uma proposta sedutora, cheio de vantagens e coloridos. Mas o Senhor Jesus, ele nunca negociou a verdade. O Senhor Jesus nunca transigiu com o erro e em nenhum momento Jesus vendeu a sua consciência. O diabo, obviamente mentindo, ofereceu a Jesus todos os reinos deste mundo. Mas o Senhor Jesus escolheu a cruz, porque foi na cruz que ele nos comprou, foi na cruz que ele nos resgatou. Havia, como a Escritura Sagrada nos mostra, estava proposta ao Senhor Jesus uma alegria ou um gozo. E o Senhor Jesus, ele não levou em conta a vergonha da cruz, a ignomínia, o escárnio da cruz, porque a alegria de nos resgatar era muito maior. O Senhor Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele entregou a sua vida por nós, porque havia uma alegria proposta a Cristo, a alegria de nos resgatar da morte eterna, a alegria de nos resgatar da condenação eterna, a alegria de nos ter, a alegria de nos receber do Pai. Em João capítulo 6, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus dizendo, ele fala: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora ou eu rejeitarei. Então, quando nós vamos até Cristo, somos uma herança, uma herdade, uma herança que o Pai deu ao Filho. De maneira nenhuma o Filho lançará fora aqueles que creem no Filho e que amam ao Filho. De maneira nenhuma
serão lançados fora. Por isso, há uma importância de não negligenciarmos essa tão grande salvação, porque Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário, mas triunfou sobre a morte e o inferno e assentou-se à destra do trono de Deus. E em breve virá julgar essa humanidade, todos nós, com um cetro de equidade, de justiça, que nós estejamos na presença do Senhor.